Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre um tema que tem sido interessante a discussão, principalmente nesses momentos onde, por conta do coronavírus, a gente tem tido aí uma série de questões, dificuldades, né, no que se diz respeito à continuidade do trabalho de cobrança. E eu estava avaliando como é que eu podia colocar esse assunto sendo algo não tão repetitivo, né? Eu já fiz um vídeo falando da necessidade da abordagem, né? Da necessidade do relacionamento ser mantido nesse momento de coronavírus. E acabei pegando aqui um pouquinho um capítulo do meu livro Histórias de Cobrança, capítulo que chama Telecobrança versus telelembrança, né? E eu achei interessante comentar sobre esse capítulo nesse momento, fazendo uma referência aqui, né? E até porque esse assunto não é um assunto novo, né? O assunto de como abordar o cliente. Né? Eu participei de um evento da Call Business na quinta-feira, agora, e quando eu fui questionado aí um pouquinho como é que esse momento trazia, né, qual eram as questões mais importantes desse momento, eu citei exatamente que é o momento da gente definitivamente mudar a forma de fazer cobrança, Tudo ó- mudar a forma de abordagem para o cliente inadimplente. Né? Então, acho que esse tema é um tema que, de uma certa forma, ele é até um pouco repetitivo, mas ele é um tema que não se esgota, né? Porque eu acho que a gente ainda não superou as etapas, ou a gente ainda não superou o caminho que faça com que a gente chegue num processo mais interessante. Né? Então, eu queria fazer uma menção, né, e usar alguns pedaços aí exatamente que eu já escrevi no meu livro, lá no capítulo 17, que fala um pouco disso. Onde nesse capítulo aqui eu costumo dizer que isso também não é um assunto novo, né? Eu sempre falo que eu não acredito no script, né? Como sendo aquele roteiro engessado, aquela escrita de aconteceu isso, faça isso, fale isso, fale aquilo. Eu acredito muito num roteiro, numa linha mestra, né? De ligação, né? E eu também reforço nesse capítulo aquilo que eu sempre digo também. Na sua grande maioria, o cliente inadimplente não é o picareta. Né? E a gente, nesse momento, é importante a gente entender isso. Talvez hoje uma das grandes preocupações das empresas de varejo, né, que tem a grande característica do cliente pagar em lojas, né? E como hoje, no momento, a maioria das lojas, por conta do coronavírus, estão fechadas, hoje a maior preocupação das empresas é exatamente como é que esse cliente vai fazer o pagamento. Né? E a gente teve também na semana passada mais um call com o grupo de melhores práticas, e uma das lojas, uma das empresas de varejo que participam desse grupo, que fica lá em Ponta Grossa, informou que lá, por algum decreto, né, foi permitido uma abertura circular das lojas, né, de uma forma a determinados dias, algumas lojas abrissem, outras estivessem fechadas, e que diz que nesse dia que teve a abertura das lojas, o volume de pessoas que procuraram as lojas foi muito maior do que eles imaginavam. Então, eles chegaram a mandar pessoas, inclusive, para folga, né, para casa nesse momento, porque, poxa, a gente vai abrir, mas o público vai estar reduzido. E era muito interessante, foi muito interessante que a percepção é que o público foi um público muito grande. A sua grande maioria, um público que foi até a loja para fazer o pagamento. Né? Então, assim, a gente imagina que nesse momento, né, até aquele cliente que é o cliente que paga em dia, num momento desse de crise, onde está todo mundo deixando de pagar uma conta ou outra, ele também vai se aproveitar disso.
E não, né? Na verdade, a gente vê que não. Quando a gente tem a oportunidade de criar os canais aí de pagamento, muitas vezes esse cliente vai lá e procura pagar no momento certo. E eu cito no meu livro, né, um exemplo que, quando eu escrevi o livro, né, nessa época eu acredito que tinha essa situação, uma situação lá em 2010, quando no Nordeste, né, em algum local no Nordeste tinha sido assolado lá por tempestades, deslizamentos, né? E é uma reportagem que eu vi na televisão, né, que tratou as dificuldades dos carteiros de entregarem as cartas, né? Porque metade das casas lá de uma cidade, elas tinham sido simplesmente deixadas de existir, né? Tinham sido carregadas pela água. E nessa reportagem, né, ao mostrar os moradores lá dessa região, tinha um senhor lá, né, que estava procurando correspondências, entendendo, né, conversando com os carteiros, tentando localizar um carteiro para procurar as correspondências. E quando ele foi questionado, né, o que ele estava fazendo, ele disse lá, pois é, eu tenho que ver as minhas cartas, porque eu tenho minhas contas para pagar, né? Então, de novo, gente, numa situação mesmo de crise, né, as pessoas sabem das responsabilidades delas, né? Então, de novo, na sua grande maioria eu digo, o inadimplente não é o picareta, ele é o cidadão de bem, né? Que passa por algum momento, porque pegou crédito por uma situação ou outra, porque ele foi de repente motivado por um sonho e acabou se endividando mais do que ele devia, mas ele na grande maioria das vezes ele é o cidadão de bem, né? Eu costumo sempre dizer, né, que a gente tem uma referência e a cada clique na televisão são só notícias ruins, mas a gente tem que entender que o mundo tem muita coisa positiva, né? O mundo ainda é feito de muitas pessoas boas, né? E às vezes a gente esquece disso, a gente acha que a maioria das pessoas são pessoas ruins. E não, no fundo não. A gente tem que acreditar até para continuar vivendo e vivendo com alegria, que o mundo ele é um lugar bom para se estar, né? A gente não pode ter a visão que aqui só tem coisa ruim, né? Então, assim, existe muito essa questão do cara querer pagar, sem dúvida nenhuma. E aí, eu costumo dizer também, né, e isso eu já contei em outros vídeos, vou usar um pouquinho desse aqui para repetir isso, porque nem todo mundo já ouviu isso, né? Eu costumo dizer que todo mundo já, de uma certa forma, passou por alguma dificuldade de inadimplência, e eu não fui diferente. Eu já passei por um momento onde eu tinha me separado, estava naquela situação de homem, 30 anos, separado. Eu costumo dizer que esse é o pior score que tem, né? E eu estava com um cartão de crédito pagando sempre o mínimo e sempre em atraso. E um dia eu recebi uma ligação e a pessoa me ligou, né? Falou: eu sou do cartão tal, gostaria de saber sobre sua conta. E aí eu falei, né? Qual era o meu sentimento naquele momento? Era me livrar da pessoa, né? Porque o inadimplente ele não quer falar do assunto, na sua grande maioria, né? Porque esse assunto incomoda. Então eu já falei, olha, eu vou pagar dia tal. E aí, quando eu falo isso, e aí eu volto na questão do script, quando eu falei que eu ia pagar, o que a pessoa já tinha? Ela já tinha uma promessa de pagamento. Então, ok, né? Se a gente usar um script, cliente prometeu o pagamento, sim, eu pulo lá para encerrar aquele contato. E nessa menina, nesse caso, o que ela viu? Ela olhou lá meu histórico e ela falou, olha, seu Eduardo, tenho percebido que o senhor está pagando sempre o mínimo e sempre em atraso. Isso está virando uma bola de neve, o senhor vai se perder. Será que o senhor não quer fazer um parcelamento? E aí é o ponto, né, que eu falo, né? Será que eu estou efetivamente no meu contato telefônico preocupado em resolver a situação do cliente ou eu quero simplesmente anotar promessas de pagamento? Né? Então, essa é a diferença de uma situação que eu falo que ou eu estou efetivamente fazendo um contato para resolver, ou eu estou simplesmente ligando para fazer uma lembrança, ligando para anotar uma promessa de pagamento. Né? Então, aí está a diferença. E nesses momentos de coronavírus, esse ponto é mais importante ainda. Por quê? Né? Não adianta eu chegar no cliente com uma situação de simplesmente querer manter o meu roteiro, que não seja um script, né? Que seja o meu roteiro, onde eu vou lá e falar, eu preciso falar que existe uma dívida, eu preciso falar sobre a dívida para ele. E aí eu quero pegar um exemplo aqui de uma ligação, né, que eu recebi e que tem exatamente isso. A pessoa vai lá e vai falar sobre a dívida
e o cliente já dá um discurso, porque nesse momento, né, ninguém quer saber de... Nesse momento é um momento onde está todo mundo pedindo para ficar em casa, está todo mundo pedindo para que as pessoas fiquem em retiro, fiquem lá presas dentro de casa. Então, se eu chego com a mesma abordagem, né, é isso que acontece. Vamos ouvir um pouquinho dessa ligação para a gente conhecer um pouquinho do qual é o momento que a gente está vivendo. Então, senhor Kaique, verifiquei no meu sistema. Peraí, meu amor, rapidinho, peraí. Você não tem que ter trabalho em vão. Minha filha, não vou pagar, entendeu? Já disse a vocês que eu não vou pagar, não tenho interesse em pagar. Vocês já me ligaram 300 vezes, vocês já pegaram o valor que eu devia, vocês já triplicaram porque eu não devia isso tudo. Eu não vou pagar, eu já falei 10 vezes. O mundo tá acabando, minha senhora, é pandemia. O povo tá morrendo, é uma agonia. A gente tá preso dentro de casa com a família, tendo que aturar todo mundo. A gente não aguenta. É cachorro latindo, gato miando, entendeu? Criança chorando, brincando, pulando, agoniando. A gente não tá aguentando mais. Tá acabando a comida, a gente tá tendo que comprar nos outros cartões de crédito que restou pra poder estocar, porque o povo em casa tá comendo feito um desesperado. Que você sabe que em casa a gente não tem outra coisa pra fazer, só tem que comer. E aí vai, grita, é a favor do presidente, é contra o presidente, vai lá fora, bate panela a favor, bate panela contra. Ontem descobrimos que Apolinho não é filho de Abner, entendeu? Então a gente tá desesperado. Teve briga de Laís com a gringa, já tá demais. A gente não sabe mais o que é que vai fazer. E tá esse coronavírus aí, quarentena, a gente não sabe se vai estar vivo. Então não tem por que eu tá pagando dívida agora. Porque já tá me ligando você, tá me ligando Coelba. A Coelba normalmente eu atrasei 3 dias pra pagar o negócio, já tá me enchendo o saco. Eu não sei se eu vou ficar vivo não, senhora. Eu não vou morrer pagando conta, não. Eu vou morrer, eu vou deixar as coisas pra minha família. Vai ter que fazer meu enterro, vai ter que fazer meu funeral, vai gastar. Entendeu? Se puder enterrar, se não for de coronavírus. Mas se for, eu mando deixar o dinheiro que eu largar aqui pra pagar vocês, viu? Pode ficar despreocupada. Tenha um bom dia, viu? E um ótimo trabalho pra você. Senhor Kaique, Sim. as ligações de cobrança serão contínuas, tudo bem? Tudo ótimo, pode ligar de novo que ninguém me liga, eu me sinto muito sozinho, entendeu? Eu sou carente de atenção, pode me ligar sim, viu? Que eu gosto muito de conversar com vocês. Tudo bem, então. Bom dia, meu amor, beijo, viu? Então, pessoal, exatamente essa pessoa, ela acabou tendo a habilidade, né? E ela até parece meio que montado isso, mas isso é verdade, é uma ligação que aconteceu efetivamente, né? Mas aí você vê, né? Muitas vezes você tem do lado do inadimplente uma pessoa que às vezes fala bem, às vezes tem a habilidade de inclusive dobrar um pouco o operador, né? E aí eu sempre falo, né? Muitas vezes é difícil porque o operador ele é uma pessoa que ele tem aquela coisa na cabeça. Eu vou falar desse jeito, é desse jeito que eu vou resolver, e tudo que sair dessa condição, putz, eu não sei como é que eu faço, né? Tanto que ao final vocês veem que ela meio que usa lá o padrão. Olha, as ligações de cobrança vão continuar, né? É difícil, muitas vezes a gente tem pessoas que argumentam de uma certa forma que criam dificuldades até da gente continuar, né? Então aqui eu tô de maneira nenhuma, eu não estou aqui para julgar a atitude da cobradora, né? No sentido porque muitas vezes é difícil você dar continuidade a uma pessoa que tem um argumento de repente muito positivo, muito forte, né? Mas a minha questão nesse momento não é pegar esse único exemplo como referência, e sim dizer o quanto que é importante eu chegar com uma abordagem diferenciada, né? Ao invés de eu chegar e falar que eu sou da empresa e que eu estou exatamente ligando por conta da cobrança, né? É chegar entrando em contato e, olha, seu fulano, muito, muito bom dia, muito boa tarde, né? Boa noite. Eu estou aqui entrando em contato para entender como é que está o momento do senhor, está tudo bem? Né? Eu sou do produto tal, queria entender como é que o senhor está nesse momento, se o senhor continua tendo renda, né? Se não tem, como é que o senhor está tratando suas contas. É diferente, né, gente, de chegar cobrando, né? Então, eu acho que assim, aquela história da cobrança humanizada, que de novo, eu reforço, esse termo não é um termo meu, é um termo que eu ouço no mercado, não sei de quem é, né? É importante dizer isso, não é de autoria minha isso, mas é um tema que eu, a partir do momento que eu conheci,
né? E eu conheci com uma empresa de cobrança que faz a cobrança de um produto de educação, né? E aí como é que eles me contaram isso e como é que eles mudaram essa parte, né? Eles colocaram uma situação de, olha, eu sou da empresa X, né? Da escola X, né? E eu estou entrando em contato aqui para entender um pouquinho como é que está seu curso, como é que você está gostando do curso, como é que você tem participado das aulas, como é que estão suas notas, né? Pô, eu estou entrando em contato para entender como é que está a sua satisfação com o curso. E nessa hora, muitas vezes o próprio cliente, o próprio aluno falava, mas é que eu estou inadimplente, eu não estou indo muito. E aí, gente, a inadimplência passa a ser um assunto que quem disse primeiro foi o cliente, não fui eu. E aí eu passo a me colocar na posição de ajudar esse cliente. E é a mesma coisa nesse momento, né? Nesse momento que é tão difícil, que tem muita gente falando aí, putz, não adianta muito mais fazer cobrança nesse momento, porque ninguém tem dinheiro, né? A gente já teve aí uma questão aprovada pela Câmara, que nesse momento de pandemia, estão aprovando não negativar mais os clientes, né? O que é uma coisa complicada, né, de se dizer, porque pô, a gente sabe que tem muita gente que não vai ter condição de pagar mesmo, né? Então eu já tenho lá um volume de milhares, milhões de clientes inadimplentes e com nome negativado. Eu acho que não é o momento de eu aumentar essa lista, né? Mas eu devo continuar fazendo cobrança, eu devo continuar trabalhando com os meus processos, né? Mas eu tenho que começar a ter uma outra pegada, uma outra forma de conversar. E aí no meu livro, né, eu coloco aqui algumas questões, né? O que são aspectos de sucesso na atuação por telefone, né? O que é fundamental, né? Alguns fatores. Primeiro, a habilidade do cobrador, né? A habilidade do cobrador é uma delas, né? Sem dúvida nenhuma, eu preciso ter um cara treinado. É um cara que, por mais que seja lá o primeiro emprego dele, eu dei um treinamento para ele entender o que é fazer cobrança, né? Fazer cobrança não é ficar falando com 100 picaretas o dia todo. Fazer cobrança é uma atividade que eu tenho o objetivo de ajudar pessoas, de dar direção a pessoas. Se o cobrador entender isso e entender que ele tem um papel muito importante, ele vai fazer esse trabalho de forma diferenciada. Eu preciso usar as informações históricas sobre aquele cliente, sobre o débito, o que eu já falei com ele, né? O que aconteceu, por que ele está inadimplente, né? Então, por isso eu falo da importância de perguntar qual é o motivo da inadimplência, né? Aí eu não tenho que perguntar isso toda hora. Se eu tiver lá o histórico no meu sistema, eu já pulo isso. Eu já sei que eu falei antes e que aquele cara falou que não tinha condição. Então eu não vou de novo com o mesmo assunto, né? Porque é chato. De novo eu falo toda hora, eu ligo 300 vezes e falo todas as vezes a mesma coisa. Eu preciso entender informações de comportamento do cliente. De novo, eu preciso saber o que já aconteceu, né? Eu preciso ter alçadas de negociação, né, e planos diferenciados para atualizar esse débito e para oferecer para o cliente. Eu preciso disponibilizar locais, e talvez esse seja o ponto mais importante nesse momento. A maioria das empresas de varejo, que tem hoje lojas fechadas, estão fazendo parcerias com mercados, farmácias que mantêm as portas abertas pela característica da tua atividade, exatamente para ajudar a ser um ponto de arrecadação, ser um ponto de pagamento. E aí, o trabalho de monitoria de qualidade, né, e o aperfeiçoamento dos contatos talvez seja o ponto fundamental também. E aí eu reforço, monitoria de qualidade não é para ver se o cara falou bom dia, falou boa tarde, boa noite, a empresa X agradece o contato. Monitoria para entender quanto que o cara está efetivamente fazendo aquela ligação valer. Quanto que ele está preocupado em resolver o problema do cliente, quanto que ele está preocupado em chegar numa solução. E não se ele está falando gerúndio. É óbvio que isso é importante, gente. Quando eu falo de qualidade, eu nunca estou deixando de dar importância em se falar bem, em se falar sem vícios de linguagem, sem erros gramaticais, né? Mas, acima de tudo, a qualidade está na qualidade relacionada a eu fechei a negociação, ou eu não fechei a negociação, eu me importei com o meu cliente, ou eu simplesmente fiz ele ser mais um na minha lista de clientes a serem cobrados.
Então, era isso. Não esqueça aí de assinar o canal, né? Curta o vídeo, não deixe de dar a sua curtida aí no vídeo, né? Mande sugestões, comente o vídeo, compartilhe, me ajude a fazer com que esse assunto seja disseminado aí para todo mundo que trabalha com isso. Você que é operador de cobrança, você que é coordenador, passe para a tua equipe isso, indique meu canal, porque meu objetivo não é nunca simplesmente criar nenhuma situação de eu vou ficar famoso. Eu estou fazendo esses vídeos e eu faço os vídeos exatamente para passar esse conteúdo, passar a forma que a gente tem que fazer, né? E se de alguma forma eu ajudar você a mudar um pouquinho a sua opinião de como é realmente, de verdade, fazer cobrança, meu objetivo está cumprido. Então, muito obrigado, até a próxima e curta o canal mais uma vez aí. Um grande abraço.